Oi, turmas. Falo turmas porque esse vídeo ele vai tanto para as crianças do segundo ano da Escola Chagas Pereira, como para os alunos do terceiro ano da Escola Marieta Braga. Prestem atenção, no finalzinho eu vou falar sobre as atividades que nós iremos realizar, tá joia? Então, o que nós vamos falar nessa aula de história nessa semana? Nós iremos falar sobre o folclore brasileiro. Por quê? Porque no mês de agosto, dia 22 de agosto, é o dia do folclore. E muita gente acha que folclore, ele é apenas as lendas, as histórias. Não! Folclore é muito mais, turma. O folclore, ele é um conjunto de cultura, né? De coisas que as pessoas fazem, que passam de geração em geração. Então, o folclore, ele fala sobre lendas? Fala, mas ele fala também sobre cultura, dança, música, brincadeiras, parlendas, trava-língua e todo tipo de coisa que os nossos pais brincavam, que os nossos avós brincavam e cantavam. Então, tudo isso é folclore, é essa mistura das coisas, é esse conjunto de coisas que fazem parte do nosso dia a dia e da nossa cultura, tá joia? Então, aqui tá meio embaralhado, tá meio fora de ordem, mas vamos lá. Então, vamos lá. Folclore é a tradição e usos populares, constituído pelos costumes e tradições. Costumes e tradições são aquelas coisas que a gente faz de geração em geração. Então, o que os nossos bisavós faziam, que os nossos avós faziam, que ensinaram para os nossos pais, que nos ensinaram. Isso é costumes e tradições, coisas que passam de pessoas em pessoas, de gerações em gerações. Então, olha lá, transmitidos de geração em geração. Todos os povos possuem suas tradições, crenças, superstições, que se transmitem através das tradições. Então, são as lendas, os contos, os provérbios, as canções, as danças, artesanatos, jogos, religiosidades, brincadeiras infantis, mitos, idiomas, dialetos, característicos, adivinhações, festas e outras atividades. Inclui também a comida, sim, comida também, comida típica, comida que as pessoas fazem naquele local, que elas sempre fazem em festas. Isso também é folclore. Então, olha lá, vamos falar sobre as danças folclóricas. Então, as danças são aquelas que são características de uma região. Por exemplo, no Nordeste a gente tem o frevo, que é uma dança característica de lá. Então, isso é folclore. Lá no Amazonas a gente tem a dança dos bois, né? Esqueci o nome dos bois. Então, tem a dança dos bois lá no Amazonas, né? E essa dança é folclórica, ela é uma dança típica de lá. Nós temos outras inúmeras danças. Aqui nós temos o costume da quadrilha nas festas juninas. A dança da quadrilha, ela é uma dança típica da nossa região. Então, ela é uma dança folclórica. Vocês conseguem entender que o folclore, ele é tudo, ele engloba tudo aquilo que faz parte de momentos que a gente comemora todos os anos, né? As festas dos santos, né? Santo Antônio, São João, que a gente faz nas quadrilhas, né, que são as festas juninas. Então, as festas também, elas são tradicionais, elas acontecem todos os anos há muito tempo. Então, tudo isso que acontece todos os anos da mesma forma, há muito tempo, é tradição. Por exemplo, aqui em Aparecida, a gente tem a festa de São Benedito. Ela é uma tradição, ela acontece há muitos anos, da mesma forma, no mesmo local, do mesmo jeito. Ela tem aqueles costumes que acontecem, como o mastro, por exemplo, a procissão e etc. Então, se isso acontece a todos os anos do mesmo jeito,
e passa de geração em geração, quer dizer, a minha avó ia, a minha mãe, eu, meus filhos. Então, isso é folclore, é cultura, é tradição, entenderam? E depois a gente tem as músicas. Então, turminha, tem músicas que a gente escuta e brinca há muito tempo, como as cirandas de roda. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Isso é uma música folclórica. Por quê? Porque a minha bisavó brincava de roda, entenderam? Nós brincamos e nesse momento a gente canta essas músicas. Então, essas músicas que são passadas de geração, por exemplo, vai fazer o neném dormir. Nana, neném, que a cuca vem pegar. Tradição, gente, folclore. São músicas que eram cantadas há 50, 100 anos atrás e a gente continua cantando. Tradição, folclore. A explicação a gente já falou e a gente vai falar sobre as parlendas. Parlenda a gente conhece, a gente trabalha com parlenda na escola muito. Então as parlendas são pequenos versinhos, né? Com temática infantil, tema infantil, né? Que são recitados em brincadeiras de criança. Possui rima fácil, por isso são populares. E fazem parte do folclore brasileiro. Então, por exemplo, hoje é domingo, pé de cachimbo. Cachimba de ouro, bate no touro. O touro é valente, bate na gente. A gente é fraco, cai no buraco. Buraco é fundo, acabou-se o mundo. As rimas são fáceis, a gente usa para brincar, né? A casinha da vovó cercadinha de cipó. O café tá demorando, é sinal que não tem pó. Parlenda. Estão entendendo? E a parlenda, ela acontece da mesma forma. Seus avós, seus bisavós brincavam com essas musiquinhas. Sua mãe, sua avó, você. São coisas que a gente brinca ainda, entendeu? Então isso é tradição, é folclore, é passado de geração em geração. Depois a gente tem os trava-língua. Trava-língua é aquilo que faz a nossa língua ficar meio doidinha dentro da boca. Então, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Tudo com R. 3 tigres tristes, com 3 pratos de trigo. Palavras que têm a mesma sonoridade e que fazem que às vezes a gente confunda. Isso são trava-línguas, também parte do folclore, também cultura brasileira, também transmitido de geração em geração. E aí nós vamos falar sobre brinquedos e brincadeiras. Sim, brinquedos e brincadeiras também fazem parte do folclore, são culturais. Coisas que vocês fazem hoje, as crianças faziam há 100 anos atrás, como por exemplo, soltar pipa, brincar de roda, pega-pega, amarelinha, pular corda, bolinha de gude. São todas brincadeiras e brinquedos tradicionais. Também fazem parte do folclore, são cultura brasileira, tá bom? Então, eu tô falando isso para vocês para a gente entender que folclore não é só lenda. Folclore também são músicas, danças, comida, brinquedo, brincadeira, trava-língua, parlenda. Então, o folclore ele é um conjunto, são várias coisas que fazem da nossa cultura essa coisa tão linda que ela é. Aí nós vamos falar sobre a comida. Então, as comidas que são típicas, gente. Por exemplo, a gente vai em Minas, comida típica de Minas, queijo. A gente vai no Nordeste, você vai na Bahia, você vai comer um acarajé. Se é típico do lugar, é folclórico, faz parte da cultura local. Então, olha lá, folclore no Brasil é muito extenso, o país é muito grande.
possui diversas histórias e comidas deliciosas. As regiões que mais comemoram o folclore são Norte e Nordeste e possuem uma grande variedade de comidas típicas que tornam o folclore ainda mais interessante. Então, a gente vai, por exemplo, nas festas juninas. Vamos tomar, porque aqui a comemoração que a gente tem, que é mais folclórica, é a festa junina, na nossa região. Então, tem coisas que a gente espera a festa junina pra gente poder comer, né? Parece que assim, só tem na festa junina. Então, nas festas a gente vai, tem coisas que são comidas assim, que nem pamonha, curau, bolo de fubá, coisas típicas. Então, isso também é folclore, isso também é cultura, faz parte da nossa cultura e das nossas tradições. E, por fim, nós chegamos nas lendas, que é o que a gente mais conhece. Então, as lendas do folclore, elas são baseadas em histórias antigas. E principalmente, gente, elas servem para a gente explicar que as pessoas antigamente... E pensem, a gente está falando de uma época que não tinha celular, de uma época que não tinha televisão, de uma época que não tinha rádio, que as pessoas só se comunicavam se elas fossem até o lugar onde estavam as outras. Então, às vezes, aconteciam coisas que elas não sabiam explicar. Então, elas usavam as lendas para explicar esse tipo de coisa. Além disso, era utilizado também para botar medo nas crianças. Então, era uma forma de botar medo nas crianças. Então, eles contavam as lendas, por exemplo, eles não queriam que a criança fosse perto de um rio porque era perigoso. Mas adianta falar para a criança que é perigoso? Não adianta. Eles vão do mesmo jeito, porque eles não obedecem, a criança não obedece. Aí, o que a mãe fazia? Falava que lá tinha a Yara, que a Yara ia puxar a criança para dentro do rio, que aí a gente não via mais a criança. Aí a criança ficava com medo, não ia. Então, as lendas, elas serviam para explicar coisas que eles não entendiam e principalmente para botar medo nas crianças. Mas elas são verdadeiras? Não, gente, não são verdadeiras, são histórias. Assim como o bicho-papão e outras histórias que os pais contavam para botar medo nas crianças, para fazer elas obedecer e parar de fazer coisa errada. Entenderam? Então, aqui estão algumas das lendas do nosso folclore, né? Tem a mula sem cabeça, lobisomem, saci, curupira, cuca, o menino do pastoreiro, boitatá, a iara, o boto cor-de-rosa. Junto com esse vídeo explicativo do folclore, eu vou mandar um vídeo muito bonitinho sobre as lendas, tá, do folclore, que conta as histórias, que conta como elas surgiram, é muito legal. Se vocês assistirem, vocês vão adorar, tá bom? Depois eu passo as atividades que a gente vai fazer sobre o folclore. Terceiro ano, vocês precisam escolher uma das lendas que vocês depois vão contar pra gente na aula virtual. Segundo aninho, vocês têm as atividades sobre o folclore que vocês precisam fazer e depois eu vou passar uma próxima atividade para vocês, tá bom? Pro terceiro e pro segundo ano a gente vai ter mais atividades. Um beijo, fiquem com Deus, não deixem de estudar.